Boa noite, nação alvinegra. Ricardinho na área. Hoje nós temos dois ilustres convidados, dois gloriosos da minha grande paixão, que é o Remo do Botafogo. Hoje na mesa nós temos a campeoníssima Beatriz Tavares e o campeoníssimo Xoxô. E quero fazer um agradecimento muito especial ao vice-presidente de Remo, Ricardo Viana, o Kaká, por ter disponibilizado esses dois notáveis para participarem aqui conosco no nosso podcast. Muito obrigado, Kaká. Por favor, eu gostaria de saber de vocês. Aliás, primeiramente, eu vou falar um pouquinho da história do Remo do Botafogo. O Luiz Caldas, em 1874, teve uma desavença com o clube guanabarense, porque o pessoal só queria saber de jogatina, não queria saber de remo. Então ele ficou chateado e decidiu criar um clube de remo, o Remo do Botafogo, em 1874. Só que ele sofreu uma repressão por conta da revolta da Armada naquela época, e ele foi preso. E ele tinha a alcunha de o Almirante. E ele veio a falecer em 1894. E a turma remanescente dos sócios decidiram então fundar o Clube de Regatas Botafogo, no dia 1º de julho de 1894. E assim começou a nossa história gloriosa. Depois, nós tivemos, em 1902, um grande remador, Antônio Mendes. E ele conseguiu uma façanha inédita que nenhum clube até hoje, e nunca vão conseguir igualar, o primeiro campeonato nacional de qualquer modalidade de esporte, que foi o remo. Então, o nosso glorioso Regatas foi o primeiro campeão nacional na modalidade de remo de um esporte, né? Muito bacana. E na época ele tinha também o poeta botafoguense ilustre, o Olavo Bilac, que era companheiro dele na Boemia. E em 1910, eles inclusive batizaram uma embarcação nossa, a Salamina, famosa também. E dessas embarcações, teve uma que fez história, foi histórica. Aí eu queria até que o Xoxô se pudesse comentar sobre essa embarcação. Você está falando da Diva, né, Ricardinho? Isso. É. A Diva foi uma embarcação que marcou. Você puxar a história do clube hoje, você vê a foto dela, você vê a imagem dela, era uma Iolete A4, e a Diva, ela foi marcada pelas 22 vitórias dela, e aí, se eu não me engano, consecutivas, uma coisa que foi impressionante. Então, tem barcos que a gente trata assim no departamento, tem barcos que são vitoriosos mesmo, então você vê a qualidade, lógico, de quem senta em cima, mas você vê uma qualidade no casco também, e às vezes até uma coisa que vem de outro mundo, né? Já que a gente está falando assim do nome de uma embarcação, então uma curiosidade para todo botafoguense vai gostar de saber, todos os nomes de barco do Botafogo, eles têm nome de estrela ou constelação. Isso é muito legal. E isso está no estatuto do clube. Então, quando a gente é obrigado a seguir isso, e a gente segue até com o maior prazer, porque é muito interessante, tem tudo a ver com com o nosso símbolo, com a nossa história, com tudo. Bacana, bacana. E, inclusive, como você falou, ela era imbatível. Ela ganhou todas as provas que ela disputou. Ela ganhou, por isso ficou marcada aí, é que eu te falei. A gente hoje busca a história e vê fotos dela, vê a história dela. Foi muito interessante. Aí, o que acontece? Em 1899, nós ganhamos o nosso primeiro título estadual. Por isso que o Botafogo é o campeão de 3 séculos. Né? É o único também, o único clube que ganhou em 3 séculos. É o Botafogo. Né? E tem uma curiosidade que pouca gente sabe. O principal fundador do Fluminense Futebol Clube era remador nosso, Oscar Cox. Em 1898 ele remava pelo Glorioso. Pouca gente sabe disso. O Fluminense está nos devendo, viu? Ao nosso querido remador. Isso atrasou até um pouco, me corrige até se eu estiver errado, Ricardinho. Atrasou um pouco a união dos dois clubes, né? Que tinha o pessoal do Regatas, era o Botafogo
Clube de Regatas Botafogo e o Futebol Clube. É. E aí essa união ela demorou a existir com um ciúme que o pessoal do Fluminense, por não ter o Regatas, ele estava dentro do Botafogo de Regatas. Exato. Então, com essa ciumeira, tudo demorou, aí essa junção veio com aquela tragédia dentro de quadra, né? Do Armando Albano jogando basquete, que foi em 1942. Exato. Mas poderia ter sido essa junção muito antes, e só não foi, acho que por causa dessa ciumeira com o Fluminense. Exatamente. E a minha paixão não é de hoje pelo Regatas, né? Eu, quando era adolescente, eu passava sempre em frente à nossa sede náutica. E o meu coração batia mais forte quando eu passava por ali. Era tipo assim, um amor platônico. E eu tinha um desejo enorme de conhecer. Só que, por ironia do destino, o tempo passou e tal. Muitos anos depois, aquela vontade bateu novamente. Eu falei, não, é hoje. Peguei um dia, fui lá na sede, me inscrevi na escolinha. E aí aquele amor se realizou. Deixou de ser platônico para ser um amor real. E aí, a partir daí, eu fiquei fissurado no remo, acompanhava os treinos de vocês. Além de eu treinar, depois do treino eu ainda batia papo. A Bia pode atestar isso, sempre dando uma palavra de incentivo aos atletas, sempre curioso para saber do esporte. E depois disso eu comecei a participar, acompanhando as regatas, né, as provas, torcendo pelo Glorioso. E eu tenho esse amor tremendo pelo Regatas, tanto é que no meu cenário, aqui atrás, o escudo 3D é o escudo do Remo. Bia, agora eu queria saber de você como atleta do Glorioso. Eu sei que você foi medalha de prata no Pan-Americano, né, em Santiago, né, no ano passado, 2023. E no ano anterior, em Assunção, ganhou a prata também no Sul-Americano, não foi? Isso. E eu queria que você contasse um pouco assim da sua história, inclusive não só em campeonatos nacionais, como também no Botafogo. Bom, primeiramente, boa noite, né? Uhum. Queria agradecer o convite, fiquei muito feliz. E a minha história no Botafogo, ela começa... Eu comecei a remar no Botafogo em 2019, mas... A minha história no Botafogo começou muito antes, porque meu irmão fez remo no Botafogo. Eu não lembro o ano exatamente, mas eu acho que foi antes de 2008, provavelmente. Então, o primeiro contato que eu tive com o remo foi ali. Sendo que eu só via, né? E aí eu comecei a remar no clube ao lado. E em 2019 foi quando a minha história começou no Botafogo. E eu acredito que quando eu conhecia o Botafogo, por ser um clube que as pessoas trabalhavam muito, né? Independente de qualquer condição. E quando eu fui para lá, eu pude atestar, né? Que era verdade, assim, essa dedicação, exato. esse empenho, né? Sim. Então, eu conheci um outro remo, porque eu acho que quando você rema em outros lugares, eu acho que isso é legal, né? Você ter remado em outros lugares durante a sua carreira, porque você consegue ter um conhecimento maior do que é o esporte. Exato. Então, quando eu voltei, eu fiquei um tempo sem remar, e quando eu voltei a remar foi pelo Botafogo. Então, eu voltei conhecendo um remo novo, o que foi muito bom para mim. Que ótimo. E foi acontecendo tudo muito natural. Voltei em 2019, aí em 2022, que foi os Jogos Sul-Americanos, foi a minha primeira competição internacional. Aí eu consegui medalha de prata. E em 2023 a gente teve o campeonato pré-pan-americano, que eram o campeonato que classificavam os barcos para o PAN. E aí em 2023 eu consegui em categoria olímpica feminina no PAN. Porque as medalhas que tinham sido conquistadas antes, eu acho que foi uma só, né? Que foi a da Fabiana. Isso. Era em prova não olímpica. E foi uma medalha, assim, bem especial. Fiquei bem feliz. Que ótimo. Inclusive, não só essas duas medalhas que eu comentei, mas eu vi que você também tem diversas medalhas de ouro e de diversas provas internacionais, né? Que você participou, né? Sim. Eu tenho assim, medalhas em júnior, em
regatas internacionais. Isso. Já fui campeã sul-americana, já participei de um pré-PAN também em 2014, eu só acabei não indo ao PAN, mas eu consegui classificar, eu acho que o esquife leve, o duble leve, duble pesado, foram 3 barcos que eu classifiquei para o PAN. E também foram regatas bem legais, assim, bem legais. Eu era bem nova, e aí foi isso. Acho que eu me lembro, assim, só campeonato sul-americano e pré-pan-americano. Tá. E o pré-olímpico desse ano, não pode esquecer. Que essa foi uma vitória, essa o Brasil nunca tinha tido. Nunca tinha tido. Foi inédita, esse ano tá fresquinha. Já tinha até esquecido. Essa foi muito marcante. Essa significou muito, até pro país inteiro, não só pro Botafogo, mas pro país inteiro. Porque você ter a melhor remadora da América Latina e indo para as Olimpíadas, isso, para nós botafoguenses, foi motivo de muito orgulho. Muito orgulho, é verdade. E ainda mais tendo sido uma conquista inédita, que o Brasil nunca foi com essa condição para uma Olimpíada. Exatamente, muito bem lembrado. Você podia até mostrar para nós aqui as suas medalhas, né? Ó, essa daqui, eu mostro para qual câmera? Essa daqui foi a de 2022, quando foi minha primeira competição internacional, depois que eu voltei a remar. O sul-americano em Assunção. Isso, os Jogos Sul-Americanos. Aí essas 2 daqui foram do pré-PAN, em 2023. Que foi, essa daqui foi a do esquife e a do for, né? Que foram os barcos que eu participei. E aí, essa daqui foi a medalha do PAN. No fora a gente ficou em 4º lugar, acabou não tendo medalha, mas foi uma competição bem especial também. E essa daqui foi a do esquife. Que é uma medalha bem bonita, ela é bem trabalhada. Linda, do Pan-Americano, né? Em Santiago, né? Isso. Ano passado. Perfeito. Parece que já faz até mais tempo, assim. Esse ano aconteceu tanta coisa, né? Olimpíadas, né? Nesse meio tempo, saiu, né? Parece que o tempo corre, né? Corre muito. Não só vocês são medalhistas, viu? Eu também sou. Tá? Epa! Opa! Olha aqui, ó. Aqui a medalha da regata interna da escolinha do Botafogo. Medalha de bronze. Conquistada. Esse é Ricardinho na água, né? Ricardinho na raia. A prova eu fui com um canóizinho, um canói. E agora só tem um detalhe. Pelo amor de Deus, não me perguntem quantos competidores tinham, tá? Só isso. Medalha de bronze, Ricardinho na raia. E tem toda uma preparação. Ela esteve na Itália por 2 vezes se preparando para as Olimpíadas. Também. Aconteceu muita coisa mesmo. Aí fica a sensação de que faz muito, muito tempo. Exato. E você, Xoxô? Eu acompanhei também você. Grande timoneiro, ganhou muitas medalhas de ouro como timoneiro, né? Rapaz, eu não sei como te agradecer. Aos dois, né? Aos dois. Gratidão eterna. Mas você tem uma história brilhante no Botafogo. Você começou como atleta, depois virou treinador, um treinador vitorioso. Você não é um chefe, você é um líder. Realmente, né? A Bia tá aqui, pode atestar isso. Todo mundo te adora. Eu, quando te conheci, foi paixão à primeira vista. E até hoje também. E eu queria que você contasse um pouco da sua história também. Ricardinho, entrei no clube em janeiro de 83, Ricardinho. Eu morava ali perto do Remo. E eu tinha... Isso em janeiro de 83, eu tinha 15 anos. Antes disso, eu jogava basquete. E aí as pessoas falavam assim, não tem nada a ver com basquete. Desse tamaninho, arruma logo outro esporte. Era ala, e aí né? eu morava perto, e meus amigos que moravam ali perto de mim, todos nós estavam procurando esporte, decidimos ir fazer o remo. E aí, pela minha baixa estatura, e às vezes eu gostava de acordar cedo, antes de ir para aula de manhã, e dava a volta à lagoa. E os caras ali do remo ficavam me olhando, o cara já dá a volta à lagoa. Naquela época a lagoa era muito mais escura que a hoje, né? E aí as pessoas não era uma coisa assim normal, mas eu gostava de fazer aquilo. E
E aí logo que eu comecei a remar na escolinha, já me convidaram para timonear. E aí essa história do timoneiro é um treinador dentro d'água, aquela história, me convidaram logo para dar aula na escolinha. Porque sempre funcionou com 2 professores, um estava parando e para o outro era ótimo ter alguém que ficasse saindo nos barcos. Então tudo aconteceu muito rápido. De começar na escolinha em 83, 84 eu já estava dando aula no Botafogo, na escolinha. E aí depois passei a ser um auxiliar técnico ali, trabalhando numa função dentro d'água e ajudava fora, essas coisas todas. Em 91 aconteceram algumas coisas que eu saí do Botafogo, não estava... As coisas que você às vezes está um pouco... Como qualquer relação acontece, você fica um pouco saturado. Aí fui convidado a voltar em 95, voltei. E aí de 95 fiquei até 2005. Em 2005, também aí era eu que já não devia estar agradando, que me afastaram. E aí eu montei uma escolinha de remo para mim no estádio de remo e depois voltei fui convidado pelo vice-presidente Murat, que estava recebendo um convite para assumir o remo do Maurício Assunção. Então, 1º de janeiro de 2009, na entrada do novo presidente, eu voltei para o clube. E desse 1º de janeiro de 2009 até hoje, 2024, eu tô lá sem parar. Porque agora você assumiu... Essa função de treinador, de principal, de coordenar o clube na parte técnica, ela me veio em 2001, Ricardinho. Em 2001 é que o Dr. Hugo Ibez me convidou. Entendi. E eu assumi essa função e fiquei também até hoje. Então você está acumulando 2 funções, treinador e gerência, ou só gerência agora? Não chega a ser uma gerência, é uma coordenação técnica. Entendi. E acabo treinando alguns barcos que não dá para os poucos que tem lá treinarem todo mundo. Quem faz até hoje mais a função do treinador é o Paulinho, conhecido Paulinho. Paulinho, famoso Paulinho. E aí o Paulinho, as coisas vão migrando, né? Vão ficando Eu até fiz questão em algum momento que isso fosse passando para ele, porque foi passado para mim também em algum momento. E agora mesmo eu já falo para o Paulinho que a gente já tem que ir preparando o outro para que isso vá passando o outro. O Botafogo nisso, ele sempre fez isso muito bem, Ricardinho. Ele sempre formou treinadores. Então, bacana. E a gente tem que continuar fazendo isso. Eu fico olhando às vezes em outros esportes, como o próprio futebol, às vezes, perderam um treinador tal e não vejo uma formação embaixo de vir alguém da categoria de baixo, está sendo preparado para a função. Lá no Remo a gente faz isso muito bem. A gente dentro do clube mesmo, nós vamos formando tanto os professores da escolinha, como os professores da escolinha também vão sendo formados para compor a comissão técnica depois, entendeu? Então, daqui a pouco também eu estou saindo de uma coordenação técnica, o Paulinho passa a coordenar mais, que também todo mundo cansa, e assim vai. E dali tem hoje um Lucas Tedesco, tem gente nova, já também vindo para trabalhar em remadores, como essa semana eu conversei com a Natália, que a Natália já trabalhou conosco na escola e ela tem tudo para ser uma excelente treinadora. O Diego é um cara que está no clube remando já há mais de 10 anos, está completando agora 37 anos e aí também já está migrando para a área técnica. Eu estou te falando, dentro do clube a gente vai formando os novos treinadores. Que ótimo, bacana. Galera, ativem o sininho, se inscrevam no canal e deem o seu like. Puxa, que bacana aí, né? Um passando o bastão para o outro, isso é muito importante. E eu vejo o trabalho de vocês, porque o trabalho não é só na água. Tem um trabalho todo fora da água, como ajustar o barco, né? Nivelar, botar ele bem ajustado. É um trabalho que depois tem que lavar o barco. O pessoal acha que é só pegar o barco e deixar lá. Não, não tem nada disso, tem que lavar o barco. É um trabalho muito bacana. E eu acho que é dos esportes mais sacrificantes que existem, né? Um dia eu estava lá na escolinha, entrei lá no ginásio, o pessoal estava na Concept, né?
no remo a seco e eu vi o suor da galera. O chão estava todo molhado de suor, né? Eu fiquei impressionado com aquilo ali, né? Então, eu parafraseando Winston Churchill, o remo do Botafogo é sangue, suor e lágrimas, tá? O sangue dos calos na mão, né, que sangram, o suor do esforço que a galera faz e as lágrimas das alegrias das nossas conquistas. É isso mesmo. Muito bacana. Agora eu queria saber de vocês o seguinte, o que é necessário para a gente melhorar o nível do remo nacional para que a gente chegue no topo? Falta o quê? Infraestrutura? Falta patrocínio? O que vocês acham sobre isso? Tem várias coisas, né? Tem uma que eu acho que é principal. Posso até adiantar. Eu falo esse pouquinho e a Bia entra. Hoje a gente precisa urgentemente pegar o benefício do dinheiro incentivado. Isso é. A gente compete contra um clube que hoje, contra outros. Hoje você tem Flamengo, Pinheiros, Paulistano, Grêmio Náutico União. Alguns clubes hoje chegam a pegar 10 milhões de reais no quadriênio olímpico. O Botafogo hoje, por ainda não ter a CND, ele não está pegando nada. Então isso é uma covardia com o Botafogo, até porque o Botafogo ele tem sido responsável pelas melhores formações de atleta. Exatamente. O Botafogo tem sido responsável pelos melhores resultados. O Botafogo é responsável por ter mandado os atletas nas 2 últimas Olimpíadas. Então, só o Botafogo mandou. Então, o Botafogo tem feito um trabalho maravilhoso para não pegar a ajuda dos outros e para os seus adversários estarem pegando essa ajuda. Então, hoje é muito difícil você sobreviver, você ser independente. A gente precisa, assim. Graças a gente hoje tem um presidente que nos apoia muito, todos os torcedores apoiam, a diretoria apoia. A gente tem pessoas que são apaixonadas pelo remo, o botafoguense gosta do remo, sabe da importância do remo, e a gente não tem ninguém jogando contra a gente. As pessoas jogam a favor da gente. Mas a gente precisa urgentemente da ajuda do dinheiro incentivado. A gente hoje, para comprar um par de remo não é barato, é caro. Se tem um sacrifício imenso. Para se comprar um barco, o menor barco possível, custou R$200 mil. O Textor se apresentou para ajudar. O presidente se apresentou para ajudar. Imagina agora você comprar uma flotilha inteira. Se o menor barco, um barco de uma pessoa só, chegou aqui por R$200 mil. Então, é muito custo, é muito gasto, é um departamento isolado, ele não conta com o porteiro da sede, ele não conta com segurança da sede, ele não conta com o faxineiro da sede, é um departamento isolado que precisa dos seus funcionários. É tudo muito caro, Ricardinho. E o que acontece é que a gente precisa dessa ajuda, então é importante que a CBC, ela dê um jeito para nos ajudar. Se a CBC não pode, por a gente não ter a CND, que é a certidão negativa de débito, que outros, que o Ministério dos Esportes, ele olhe, ele entenda isso, que a Confederação Brasileira entenda isso, que o Comitê Olímpico entenda isso, já que nós é que estamos dando os atletas olímpicos. As pessoas têm que entender isso e nos dar ajuda, porque eu não sei até quando a gente vai aguentar. Eu acho que a gente vai pegar essa CND, não vai demorar muito. Pelo que eu tenho visto, eu acho que está para acontecer. Que bom. Mas, de qualquer forma, as pessoas precisam entender que precisam ajudar o remo do Botafogo. Não nos dá a CND por quê, Ricardinho? Porque nós somos devedores? Isso é até uma piada, porque ninguém olha o que a gente é credor. O remo do Botafogo ele é muito credor. Todo mundo deve a gente, COB deve a gente, CBR deve a gente, Ministério do Esporte deve a gente, Prefeitura deve a gente, Estado deve a gente, União deve a gente. O quanto nós já fizemos
pro nosso país, pelas nossas crianças, pelo nosso povo, por tudo. As alegrias que nós damos é tirar esses jovens todos aí do mau caminho, a gente dá saúde para todo mundo, então a gente é muito credor. Então eu espero que essas pessoas olhem o quanto nós somos credores e nos ajudem também, em vez de a gente ver o adversário pegar 10 milhões e a gente não receber nada, entendeu? É verdade. Eu acho isso principal para que a coisa melhore ali. E endossando o que você está falando, eu acho ainda engraçado, em relação ao futebol, eles falarem em fair play. Como é que eles querem falar em fair play? Você falou tudo. É uma piada falar em fair play. É uma piada em todos os sentidos, até de futebol para futebol. Mas em relação um clube ao Remo, que pega tanto dinheiro incentivar tanta moleza, pega tanto a moleza, falar em fair play com quem se esforça tanto, com quem trabalha tanto. O Ricardinho, é um negócio impressionante. Eu vou numa reunião de regata e chego lá, tô lá sozinho numa reunião. Só na reunião tem 7 treinadores do outro clube, 7 treinadores para uma reunião, não tem o que fazer. E essas pessoas, a grande maioria dos treinadores que estão ali, ou todos, estão ali com dinheiro incentivado. E o nosso está pelo suor do botafoguense, entendeu? Isso, você ainda paga do seu bolso para ir lá. Aí falam em fair play. É uma piada. É uma piada muito grande. E você, Bia, o que você acha que precisa melhorar? Infraestrutura ou patrocinadores? Não, então, o que o Xoxô falou acaba sendo a base de tudo, né? E falando assim, em esporte de alto rendimento, óbvio, a gente precisa de renovação. Mas para renovação, a gente precisa de investimento. E isso eu tô falando já num nível mais alto. E no básico, vou dar um exemplo bem comum, né? A gente vai ter o Campeonato Brasileiro. São muitas provas. A gente não tem uma quantidade de remador muito grande e até de material. Então, o barco que eu uso para uma prova, vários remadores vão usar. Entendi. Então, isso acaba... a dificuldade de você fazer a dobra de um barco, né? Do casco. E também de conservar esse material. Porque esse barco que a gente usa, ele vai perdurar por muitos anos. E ele também precisa de manutenção. E a manutenção é cara. Caríssimo. Sabe, é cara. Uma rodinha tá custando 80 euros. Ave Maria. Sabe? Realmente. Então, aliás, desculpa, uma rodinha custa 10 euros. 10 euros. Então, fazendo a conversão, né? Caríssimo. Caríssimo. O trilho precisa trocar, às vezes quebra um material. Um carrinho então, quebra. tudo custa, sabe? O café da manhã que precisa... Exato. E é até do mais básico, o papel higiênico, sabe? Do dia a dia. Do dia a dia. Então, tudo faz muita diferença. E aí, quando você olha para o Botafogo... que é um clube que continua dentro do campeonato brigando, a gente é um clube muito forte. Muito forte. Realmente, sem estrutura, sem dinheiro e consegue competir pau a pau com os adversários, o mérito é todo de vocês, da equipe técnica, dos atletas. Realmente. Nos últimos 10 campeonatos estaduais disputados, nós vencemos 7. Espetáculo. Isso é um espetáculo. Foi ótimo você ter falado nisso, porque eu vou trazer aqui a memória. Você comentou. Eu já tinha comentado aqui. Nós que temos levado os atletas para as Olimpíadas, nós que temos dado os melhores resultados do Brasil. Agora, aqui no Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca, que é muito importante para o Remo. Claro. É muito significativo, já que os 3 clubes começaram as suas histórias no Remo. Então, o estadual carioca ele tem um valor imenso para esses 3 clubes. Nos últimos 10 campeonatos disputados, nós vencemos 7. Num deles, há pouco tempo eu estava lá. Eu não sei, você deve se lembrar por um detalhe. Nós estávamos atrás daquele outro time, que eu não vou mencionar o nome, não faço questão. E aí, faltava a última prova. E essa última prova, nós estávamos atrás na contagem geral. Então a gente tinha que ganhar de qualquer jeito, o 8 com. Tinha que ganhar. E graças a Deus a gente sempre foi muito forte no 8 com, muito. E eu torci que nem um maluco. E foi, e nós ganhamos. E ganhamos o título em cima deles. Ganhar é sempre bom, em cima deles é melhor ainda. Então eu fiquei extremamente emocionado.
com essa vitória do 8Com, né? Ganhamos o título de campeões cariocas. E você eu te dei um abraço, eu não sei se você se lembra, e eu estava com esse boné. E aí eu quis te dar. Aí você falou, Ricardinho, me desculpa, eu não posso, eu tenho que usar o do patrocinador. Aí tudo bem, não tem problema, né? Então, eu faço questão de te dar esse boné agora pra você. Agora coração. Eu vou usar. Eu vou usar. Eu acho que naquele dia, sim, eu não devo ter pego o seu boné e devo ter usado do patrocinador. Não, era contrato, é lógico. E aí, se está tão difícil arrumar um patrocinador, e a gente que arruma, lógico que a gente tem que se esforçar de mostrar a marca. Isso. Mas eu devo ter falado, boné tá tão bonito, o Ricardinho tá tão bem com ele, agora hoje eu não vou te perdoar não, porque o boné é bonito. Hoje eu levo, bonito mesmo. E eu falo o seguinte, promessa é dívida. Eu vou dar um também pra Bia. Muito obrigada. Esse tá bonito mesmo. Tá bonito, agora você vai me ver na regata com ele, vai ver jogo com ele, entendeu? Isso, com certeza. Combinado. E aí já vão vai estrear. me ver no programa com ele. Com certeza. Pessoal, ative o sininho, deem o seu like. Pessoal, muito grato pela participação de vocês. Estou extremamente feliz, porque como eu falei para vocês, o Remo mora no meu coração. Tem um lugar especialíssimo no meu coração. O escudo do Remo, eu acho um dos mais lindos, né? Além do nosso, lógico, né? Que foi escolhido o mais bonito do mundo, né? Foi o mesmo, escudo do Botafogo. Mas ele veio por conta do Remo. Aí o pessoal que é muito chegado ao futebol, aí fala, o Remo. Eu falei, não, senhor, tem que reconhecer o Remo. Tudo começou com o Remo. A nossa história começou com o Remo. A nossa estrela solitária, se nós temos ela hoje, é graças ao Remo. O Remo é que nos deu a estrela solitária. Então devemos muito ao Remo. Muito obrigado pela presença de vocês e espero que continuemos com muitas vitórias. Isso aí, obrigado. Muito obrigado. Obrigado também, Ricardinho. Obrigado a todos que nos assistiram. É muito bom estar aqui e conversar sobre o Botafogo. Tchau, pessoal. Até sexta-feira. Ricardinho na área.